Olá, a procuradora da UFPR, Dora Lúcia de Lima Bertulho, teve uma participação fundamental na implementação das políticas sociais de cotas raciais e sociais aqui na UFPR em 2004, de uma iniciativa praticamente inédita naquele momento histórico do Brasil. E, por causa disso, nós estamos agora aqui no prédio histórico da UFPR, no setor de Ciências Jurídicas da Universidade, para uma conversa mais do que especial. E para que esse momento pudesse acontecer, nós contamos com a ajuda da CIPAD, aqui da UFPR, que é a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade aqui da Universidade, com a estudante de Letras, Juliana Hertz Santos, que vai participar também dessa conversa. Dora, seja muito bem-vinda. Pode ser redundante, né? Mas para início de conversa, conta um pouco para a gente o início da sua vida, a sua infância. Você é natural de Itajaí, né? Itajaí, Santa Como é que foram esses primeiros passos? Bem, cumprimentando a todos e todas, no caso nosso aqui. Eu acho que a história de vida sempre é alguma coisa importante, porque representa aquilo que depois você consegue chegar, né, na vida adulta. Eu nasci em Itajaí, Santa Catarina, e nos anos 60, 50 para 60, a questão racial em Santa Catarina era extrema. Itajaí é uma cidade que fica naquele contexto da colonização alemã, né? E também, como é uma cidade portuária, a população negra é bastante significativa, né? Sempre se fala que Santa Catarina tem poucos negros, na verdade, porque o oeste de Santa Catarina foi conquistado ou, de alguma forma, desenvolvido nos anos 30 e 40 de 1900. E, portanto, são os imigrantes italianos, alemães, que vão compor todo este espaço. E acabam ficando maioria. Mas a população negra em todo o litoral ela é bastante significativa. E nesse período da minha infância, foi uma coisa interessante, porque meu pai ele é operário de obras, né? Ele é armador de ferro no primeiro momento. Depois ele passa a ser empreiteiro de obras. Ele sempre trabalhou na construção civil, né? E nós somos 6 irmãos, são 5 homens e eu. E ele decidiu, por alguma razão, papai sempre foi muito respeitoso com a questão da educação. E ele sabia, porque ele já tinha toda a ideia de que o racismo, né, intensifica a nossa condição de vida em termos de diminuir as possibilidades. E ele sabia que é o estudo, e ele sempre dizia, não tenho o que deixar para vocês, mas vocês vão estudar e é daí que vocês vão tirar as suas possibilidades. Então, nós sempre fomos, a minha mãe tinha só o 3º ano, e o papai também. O papai acho que fez os 4 primeiros anos do ensino fundamental, mas era autodidata. Um homem de leitura, um homem muito, muito, muito instruído. E ele passou isso para minha mãe, que era empregada doméstica no momento em que eles se casaram. E ela tinha aquele desejo, né? Sempre teve um desejo grande de estudar, e ela colocou isso em nós, nos filhos. Não fazia nada em casa enquanto não tivesse o dever pronto e tudo certinho. Qualquer serviço de casa, ela se colocava disponível para fazer, desde que nós estivéssemos bem na escola estudando. E ela era extremamente rígida. E isso acho que foi das coisas fantásticas que a gente teve, né? E os 2 acho que foram muito respeitosos com isso e muito conscientes do racismo, né? E da segregação que existia na cidade. Então, na rua que nós morávamos, eram 2 famílias negras. As 2 famílias eram muito amigas, né? Até a comadre da mamãe, e o resto das pessoas todas brancas. E a gente morava num bairro médio, né? Até porque o papai, com a construção e tudo mais, com o serviço de construção, ele não trabalhava para firmas, né? Mas ele fazia um trabalho bem interessante, era muito bem quisto profissionalmente, e a gente conseguiu morar num lugar tipo médio, mais ou menos, da cidade, né? E eu fui estudar no Colégio de Freiras. Desde então, eu estudo em colégio particular. Meus irmãos todos foram para a escola pública e a menina, acho que o papai achou, né? Deixa eu colocar ela aqui, enfim.
E era a única uma única estudante negra na escola. E uma das coisas que o racismo nos impõe é ser 100% ou 120%, que é a forma de você contestar ou pelo menos se colocar disponível para que os outros te respeitem, né? Acho que esse é um ponto que a gente sempre discute, e quando a gente pensou em ações afirmativas, né, pensando já em fazer umas conversinhas, a gente sabia disso, né? De que a nossa negritude exige, nesse contexto de sociedade racista, que nós sejamos sempre os melhores para sermos iguais, né? Então, nos estudos todos, a gente sempre se colocou muito... Eu era sempre primeira aluna, cheia de medalhinha, aquelas coisas assim todas, né, que deixavam a mamãe e o papai muito orgulhosos, e, ao mesmo tempo, me fazia ter amizade com as meninas brancas, né, porque elas tinham que conversar comigo para perguntar como é que eram as coisas de escola, enfim, era interessantíssimo. Então, dentro da escola, eu era super bem tratada pelas garotas, né, porque era colégio de freira só de meninas. Mas o impressionante, quando saía da escola, elas nem me cumprimentavam. Só tinha 2 meninas, até hoje eu tenho essas 2 amigas, que sempre foram companheiras e que até iam na minha casa, que era uma coisa difícil de um branco ir na casa de uma pessoa negra, né? Então, essas 2 meninas sempre foram muito, enfim, por conta talvez da educação que tiveram em casa, enfim, e a gente conseguiu ser amigas de ir para a escola junto, voltar junto, ir na quermesse de domingo junto. E quando a gente ia na quermesse de domingo, era interessantíssimo, porque tinha um lugar que só passeavam os meninos negros, e tinha um lugar que só passeavam os brancos. Então, eu passeava com ela no lugar dos brancos, para deixar ela olhar para a garotada branca, e depois ela vinha e passeava comigo no lugar dos meninos negros, para eu poder também passear nesse espaço. E era interessantíssimo, porque daí eu era muito mal vista pela garotada negra, porque eles achavam que eu andava só com branco, que era a única amiga que, na verdade, a gente tinha de passear e tudo mais. Então, essas coisas todas de vida, eu acho que, se elas forem bem tratadas, elas te dão muita força e te dão muita estrutura para você continuar, para você se posicionar e para você também criar oportunidades que você sabe que tem direito e que você tem que realmente lutar para criar. Então, esta minha vida de Itajaí foi por aí, né? Justo nesse período, inicia todo o processo de ditadura, quando eu estava já, acho que no 2º ano do ginásio, já terminando o ginásio, né? E daí, meu pai comunista, né? Esqueci de dizer, meu pai era comunista, e eu acho que esse fato dele ser um comunista mesmo, militante, é que fez com que ele fosse muito interessante conosco. A gente lia desde pequena, né? Eu lembro que ele me dava os livros para ler, e depois, quando ele chegava do serviço, ele perguntava o que é que eu li, o que é que eu achei, o que não achei da leitura, e isso incentivava, na verdade, a gente a querer ter a cabeça um pouco mais aberta. E uma das coisas que ele sempre dizia era de que a gente nunca devia se envergonhar de ser negro, e que a gente não tinha problema nenhum de ser negro, que a negritude era alguma coisa absolutamente tranquila e normal. E quem era estranho é quem não achava isso. E, portanto, você não tem nunca que se achar menor por ser negro, porque quem está errado é o outro. E isso, desde pequeno, você escutando, vai te dando força para você enfrentar todo o espaço, né, segregado e tudo mais. Então, e nesse período, quando daí ele foi preso uma vez primeiro, daí numa segunda vez, ainda quando estava naqueles movimentos ainda... Não, ainda 62, 63, 64 ele foi preso mesmo, que daí foi quando teve o golpe. Mas ele foi preso 2 vezes anteriormente por conta de... Ele estava representando os trabalhadores na Junta de Conciliação e Julgamento em Florianópolis, e lá ele tinha o grupo dos militantes que já estavam fazendo campanha para Jango, eu acho, enfim, alguma coisa que eles faziam que a polícia, na verdade, não gostou, e eles foram presos por conta de panfletos, essas coisas todas. E na escola,
as freiras, na verdade, foram muito... Eu tenho que ser respeitosa com isso, né? As freiras foram muito gentis comigo. Porque, imagino, no rádio ficou dizendo, né, que o negro Lima, comunista, foi preso, papapá, e isso deixava a gente numa situação bem delicada, com a vizinhança, inclusive. E a mamãe sofreu muito com isso, porque a mamãe era muito mais sentida, né, de chamar, de xingar o marido dela, ela ficava muito, muito sentida. E a gente, garotada, quer dizer, a gente achava estranho. E eu lembro, tem um episódio muito interessante, que meu irmão, um dos meus irmãos mais novos, na escola, estava a professora dando aula e dizendo, né, que os comunistas, já estava naquele período, né, que os comunistas são isso, que são aquilo, que come criança. Ele levantou a mão e disse: "Ei, professora, não come não, porque meu pai é comunista e nunca comeu criança nenhuma", né? Então foi aquele chamado assim que a gente tinha essa ideia de que a prisão do papai não era uma coisa que ele devia. Era uma coisa dos outros para ele. Então, a gente não tinha a ideia de que, meu pai preso, como se fosse uma coisa ruim. A mamãe tinha muito isso, porque ela tinha já outra ideia a respeito. Mas as freiras foram muito gentis, né? Com o período com a história da prisão e tudo mais do papai. Então, de alguma forma, a gente conseguia, né? Quando, nessa fase, né, entrando para a adolescência e tudo mais, de dar conta desses episódios. E em 64, quando ele foi preso, ele ficou 3 ou 4 meses sem a gente saber exatamente onde ele estava. Nós tínhamos, nessa época, já conseguido uma casa boa, assim, tipo, ainda não estava terminada, porque ele que estava construindo, né? E foram períodos bem pesados, porque o exército entrava na casa com aquelas metralhadoras, revistavam as coisas, e a mamãe grudava os filhos todos e ficava lá num canto, esperando que tudo acontecesse. Os vizinhos vinham, ficavam todos na rua olhando. Então, humilhações grandes para o contexto, né? E foi assim que a gente mudou para Curitiba. Daí, com tudo isso, aqui o papai tinha alguns amigos, quando ele saiu da prisão, de vir para Curitiba e, na verdade, esses amigos acharam um jeito de trazer a família toda, porque os comunistas eles eram todos agregados, né? Acho que em qualquer lugar que eles estavam, eles se movimentavam e um ajudava o outro, tinha toda aquela coisa. E o grupo aqui de Curitiba que trouxe, na verdade, o papai. E assim eu vim estudar aqui na Universidade Federal do Paraná. Isso depois, né? Porque quando a gente veio, eu ainda estava começando o 2º grau, e daí eu fiz, inclusive aqui tinha uma escola, aqui nesse prédio era o curso de contabilidade da Universidade Federal do Paraná. E foi esse curso, 2º grau, que eu acabei fazendo. E tem uma coisa que eu acho sempre muito agradável e gozada ao mesmo tempo, que, enquanto eu estava fazendo o curso de contabilidade, eu tinha aquele desejo do direito, né? Que sempre, acho muito nova, eu já queria fazer o curso de direito, ser advogada, queria ser promotora de justiça. Mas eu não tinha coragem de entrar aqui pela porta da frente, porque eu achava que só quando eu fosse acadêmica de direito eu entraria por ali. E eu entrava sempre, era uma porta que tinha nesse lado de cá. E quando eu passo no vestibular, que daí eu entro pela porta da frente, eu me sinto assim, bom, agora eu estou no lugar que realmente eu queria, né? Tem umas coisas gozadas na vida da gente, mas, enfim, cheguei em Curitiba. Na verdade, a gente veio para Curitiba, ele ficou mais ou menos 1 ano, ou menos que isso, ainda trabalhando numa firma aqui. Depois as coisas apertaram mais, ele foi obrigado a sair de casa. E ele ficou exilado. E a pobreza negra não se exilava na Europa, né? Como os brancos conseguiram ir, né? Para a Europa, ou primeiro acho que alguns foram para a América Central, depois foram para a Europa. Mas o papai ele foi aqui para o mato, foi para Guaíra, uns lugares assim. E daí a mamãe que ficou costurando, fazendo as coisas, tudo, para a gente poder viver. Alguns desses amigos, volta e meia, ajudavam com mantimentos, levavam lá em casa e tal, porque era uma mulher com 6 filhos, né, dando conta do recado. E nessa época, logo em seguida, meu irmão mais velho, ele consegue passar no vestibular em Florianópolis, para engenharia, e daí ele vai para lá. Daí fica em casa estudando, mas também entra na política e é preso. E daí fica meu irmão preso e o meu pai fugido, né? E daí, quando eu entro na faculdade,
Eu também me meto também no movimento estudantil, e a coitada da mamãe é que teve os sufocos. Mas, enfim, o papai, na verdade, ele, desde que veio para cá, ele ficou muito, como é que eu diria, muito fora das atividades políticas, por conta exatamente de que ele foi condenado aqui era o quartel aqui da 5ª Região, se não me engano, né? Ele era uma pessoa que era procurada pela justiça, né, pela polícia e tudo mais, estava com a vida, tinha que mudar de nome, essas coisas todas que aconteceu. Então, ele acho que preservou um pouco a não piorar a situação da família, né? Então, ele ficou, acho que se algumas atividades políticas ele tinha, eram coisas assim bem camufladas. E até porque nesse período tudo era camuflado, né? Sim. Dá para dizer desse período inicial, pelo que eu entendi, o despertar da negritude no seu desenvolvimento também se deu pela militância do seu pai, do seu irmão. Como é que você relaciona essas duas coisas? Eu acho que o despertar da negritude é porque a gente vivia numa cidade extremamente segregada, né? Então a gente sabia o lugar do negro lá era bem explícito. E o meu pai, na militância, é que foi quem nos deu a luz, né? Tipo, sabe, como é que você sai desse contexto? E ele criou, junto com outros amigos, um clube em Itajaí, chamava Sociedade Sebastião Lucas. Então, os clubes em Itajaí eram clubes de brancos, e não entravam negros de jeito nenhum, né? Nem como sócio, nem para visitar, nem para nada. E daí eles criam essa sociedade de negros. Eu acho que na história, eu acho que tem alguém aqui que já deve ter lido e feito, porque tem alguns trabalhos hoje de historiadores e das ciências sociais sobre os clubes negros. E esse foi um dos clubes negros lá em Itajaí, que é a Sociedade Sebastião Lucas, que o papai foi presidente, foi um dos implementadores. Então, a gente tinha aquele espaço de saber que era o nosso lugar e que a gente podia ir, tinha as festinhas de sábado à tarde. E eu lembro que ele incentivava muito, o papai incentivava muito a história da cultura, né? E ele conseguia, na cidade, conseguiu, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, de alugar o cinema da cidade para passar filmes só de negros, que ele, não sei lá como que ele conseguiu saber e trazer, né? E levava daí era uma atividade do próprio clube Sebastião Lucas, fazia com que as pessoas negras que ficavam lá nos pedaços bem segregados pudessem ter acesso, porque quando você tem uma cidade que é extremamente segregada, você não quer ser maltratado, e por isso que você fica longe, né? Não precisa ter uma plaquinha "negro não entra". Você sabe que ali você vai ser maltratado e você, eu acho que é até um instinto de conservação, né? Você não chega nesses espaços. E eu acho que foi isso que nos trouxe, para todos nós, né, os filhos todos, e especialmente para mim, a ideia de que era preciso a gente realmente entrar nessa luta e que não tinha nenhuma como é que se diz, não era direito, na verdade, você ter que passar por tudo isso e deixar as pessoas passarem por tudo isso. E daí, quando eu começo a estudar mais, né, quer dizer, começo a entrar no curso de Direito e tudo mais, eu sinto que não pode ser à toa, você não pode estudar para não oferecer alguma coisa para a sociedade. E o que eu tinha para oferecer para a sociedade era exatamente uma luta antirracismo, que era aquilo que estava presente, né, nos dias, não só meus, mas dos meus amigos e amigas, enfim, das famílias todas. Eu acho que, agora, que o papai foi, como é que se diz, aquele que nos deu a segurança, porque para você lutar contra uma sociedade racista, a primeira coisa, como negro, a primeira coisa que você tem é que gostar de si, acreditar em si, ter confiança em si, que daí você pode, na verdade, se jogar para a luta. E isso acho que a gente recebeu muito da mamãe e do papai, né? E a mamãe acho que foi uma mulher muito lutadora, porque ela, com todo o não estudo formal, e o papai, com a história dos livros, ele dava para a gente, mas dava para ela também. A mamãe, sabe, conhecia a literatura brasileira, José de Alencar, Guimarães Rosa, ela lia tudo isso com muito prazer. E isso
fortalecia a gente também, né? Ela deixava a gente se sentir segura. E sempre disse: nunca permita que te tratem mal porque você é negro. Faça as coisas certas. E se você fizer as coisas certas, e se alguém te trata mal porque você é negra, nós vamos brigar. Você briga e eu também. Isso a gente escutava, né? Até para poder dar conta do viver, quando garotada e tudo, né? Tinha até umas brincadeirinhas de, se eu chamar você de negro, você diz que a minha sola do pé é igual à sua cara, umas coisas bem loucas, mas que para a gente criança era uma forma da gente se sentir segura, né? Ou de alguma forma que a gente pudesse resistir a essas questões. A graduação em Direito, pontuando um pouco mais, era um momento em que imagino que não havia tantos estudantes negros, afrodescendentes na universidade, né? Você se depara com uma situação também de racismo estrutural. Aqui, como é que foi esse teu período como acadêmica de Direito? Como é que você lidou com tudo isso? Nós éramos, na minha sala, coincidentemente, tinham 3 pessoas negras, mas eram nós 3 negros na faculdade inteira, né? Eu, Celita, e o João, que era João Batista, que também era um rapaz negro. E a gente estudou, quer dizer, eu fiz o meu curso todo no período da extrema ditadura, né? Nos fins de 60, começo de 70, e isso, especialmente no período de 70, né? No começo de 70, era tudo muito, muito difícil. E como eu daí entrei na história do centro acadêmico, eu entrei na história do movimento estudantil, eu fui diretora do CAIS, né, por vários, 2 ou 3 mandatos, isso deixava as pessoas realmente muito mais agressivas, né, e aqui eu fui bastante agredida, digamos, né, pelas colegas, pelas garotinhas brancas, pelos meninos eu nem ligo, porque realmente não fazia muito meu gênero nem de olhar, né? Mas as meninas, elas eram bastante agressivas comigo, né? Em todos os sentidos, né? Daí, tanto pela negritude, quanto... Acho que juntava as coisas, né? Porque eram meninas que eram de classe média alta, na verdade. Acho que pobres eram pouquíssimas que tinham fazendo curso de Direito aqui, né? Era uma garotada muito, muito... filha de fulano, filha de Beltrano, enfim, todos eles com sobrenomes, né, todos elegantes. E os professores, na verdade, acho que eu tive um professor que demonstrava, né, no seu discurso ser racista, né? Acho que o professor Nicolau, se não me engano. E ele pode escutar isso, porque se ele foi, eu sinto muito. Talvez não esteja mais vivo, mas ele realmente tinha umas frases... Mas eles não eram explícitos, né, com relação a isso. Mas, desde então, quando eu entro e quando eu começo a estudar e fazer o curso de Direito, essa questão dos direitos, né, eu acho que começam a ficar mais vivos, porque você vai percebendo que você tem toda uma legislação que está pronta para você, mas que você não tem nenhuma chance de ser admitida nessa legislação, e a única razão que tem é porque você, de repente, não é branco, né? E isso você vai organizando, você vai pensando de como que você pode enfrentar tudo isso. Então, acho que é por aí que a gente começa a utilizar a profissão para essa discussão, né? É na formação mesmo da graduação. E aqui, já inserida no Centro Acadêmico de Direito, inclusive tendo sido coordenadora, vocês de alguma forma, né, não sei se tinham mais alunos negros na gestão do Centro Acadêmico, vocês de alguma forma conseguiam se mobilizar em prol dos estudantes negros da universidade? Não tinha estudantes negros, não tinha, a gente nem via estudantes negros na universidade, realmente era um ou outro. Por exemplo, aqui, o curso de medicina era aqui no lado, e odontologia era ali, né? E quando chegava, e a cantina, na verdade, era aqui na Faculdade de Direito. Então, quando chegava no período de recreio, enfim, entre intervalos, tanto os estudantes de medicina quanto os estudantes de odontologia vinham para cá. E no direito, como eu disse, nós éramos 3
cada turma tinha 100 alunos, 500 alunos então, né? E a partir, acho que de 71, se não me engano, 70, iniciou o curso noturno de Direito, mais ou menos nessa época. Então eram mais 100 alunos, e você não tem negro nenhum, né? Mas o pessoal que era do centro acadêmico e tudo, era um pessoal que era bastante aberto, né, com relação à questão racial. Nunca se discutiu, né, mas também nunca teve nenhum tipo de restrição com relação a isso. Eu entrei num ano em que o Antenor Bonfim, que foi presidente do centro acadêmico diversas vezes, e era um grupo, porque era assim, era um jeito que fazia parte da faculdade. O pessoal do 5º ano é que recebia o 1º ano, né? Então, eu tinha mais amizade com o pessoal do 5º ano do que do pessoal do 2º, 3º e 4º, né? Cada ano era mais ou menos assim. E quando chegou no 2º, acho que o 3º ano de faculdade, eles fecharam, proibiram o centro acadêmico e tudo mais. Daí não tinha mais verba, não tinha mais nada, foi um corte no CAIS. Porque lá a gente tinha restaurante. Na verdade, os estudantes, na época, eles geriam, né? Por exemplo, a CEL, eram os estudantes que geriam a CEL, o DAN, que era da medicina, eram os estudantes que faziam a gestão. E a gente fazia isso no centro acadêmico. Daí eles criaram um sistema de representação estudantil que vinha, na verdade, dos militares, né? Do próprio governo federal. E, para isso, para você ser qualquer membro da diretoria desse centro acadêmico, você tinha que ter notas altas, não podia ter reprovação, que era a forma, porque daí, veja bem, né, os estudantes que eram militantes, desculpa, não eram os melhores alunos, não eram aqueles que não faltavam aula, ou seja, você tinha congresso, você tinha passeata, 1000 coisas, então faltava aula, então não tinha essa coisa. E eu lembro que eu fui requisitada pelo CAIS, né, pelo pessoal do CAIS, porque eu tinha as notas boas, eu tinha as frequências adequadas, e eu acabei sendo diretora também desse diretório que era o formal, para daí passar para o CAIS as coisas que eram, né, necessárias. Certo. Aí, na sequência, você faz um mestrado nos anos 80 na UFSC, então, que você daí termina trabalhou... isso, bom, daí Sim. tem um período, né? Eu caso e daí fico 5 anos completamente fora de tudo, né, criando filhos. Né, que eu acho que isso é a história das mulheres, né? Daí você cria filhos, né? Você passa a ser a pessoa que... Eu tive 3 filhos em 3 anos, então eram todos muito juntos, né? E isso fez com que realmente eu não tivesse nenhuma chance de... Fazia as coisas muito esporádicas, assim, porque tinha que estar atendendo aquele monte de gurizinho, né? Enfim... e daí, depois de 5 anos, eu acho, é que eu começo, que eu volto, na verdade, para a área de estudo, que daí eu entro no mestrado em Florianópolis, Santa Catarina. E a escolha de Santa Catarina foi exatamente porque, nesse período todo, por mais que eu não tivesse atividade aberta, né, fora, eu tinha já... morava em Cuiabá nessa época, e a gente já tinha os movimentos negros, já tinha um grupo de negros que a gente já conversava. E eu já fui montando a ideia de que queria fazer um mestrado, né, vou continuar a estudar, mas queria entrar mais na discussão realmente de relações raciais e direito. E a Faculdade de Direito de Florianópolis, na época, ela era tida como a mais aberta. Era uma faculdade que iniciou o processo do direito crítico e fazia muitos eventos com relação ao direito crítico e tudo, né? E nisso eu achei que era o lugar para poder você enfrentar uma discussão sobre racismo, né? Por isso que eu escolhi Florianópolis. Certo. Ali tem uma passagem que você trabalhou no SOS Racismo. Sim. Foi durante o mestrado na UFSC? Como é que foi essa empreitada? Porque daí de Cuiabá eu já tinha algumas atividades, né? Mas lá eu tinha uma atividade mais com defesa de sem teto, né? Eu acho que
a gente hoje chama, porque tinha várias comunidades que tinham feito as ocupações, e daí, como eu, na verdade, acabei entrando também no meio mais político, né, não de partido, mas de discussões, era muito com a igreja, na verdade, né, porque, na época, a igreja tinha toda aquela ala, né, social e tudo mais, e por aí que eu fiz alguns trabalhos. Daí, quando eu vim para Florianópolis, daí eu comecei, na verdade, a atacar mais a questão do racismo, e a gente criou um núcleo de estudos negros, né, que foi que tem até hoje a organização, e começamos a trabalhar com SOS Racismo já desde então. Começou em Florianópolis. E como é que acontecia? Como é que foi esse trabalho, essa experiência? Olha, veja só, é uma coisa interessante porque isso tem a ver com o desenvolvimento mesmo da própria sociedade, né? As discussões que vão aparecendo. Se você pensar na abertura política que se dá, né, em 79, 80, né? E toda uma discussão que começa a ter um pouco mais de liberdade, saindo da ditadura, essas questões elas começam a aparecer mais, você tem maior possibilidade de discutir publicamente essas questões de racismo, de violência contra a mulher, né? de como que você atende. Na época, eu lembro que o foco era a questão de uma infinidade de violência contra a mulher, e daí os grupos de mulheres começaram a surgir, daí os grupos negros começam a se apresentar mais, não que não existissem anteriormente, mas você não tinha espaço político nem aberto na sociedade. Então, é a partir daí que nós, no núcleo de estudos, a gente abriu a ideia de que a gente começaria a atender muitos casos de discriminação ocorrendo o tempo todo, e daí a gente juntou aqui a possibilidade de fazer o trabalho de SOS Racismo. Em São Paulo, era o Guiledés que estava fazendo isso com muita intensidade, né? E a gente começou a fazer isso lá, e tinha mais, acho que 2 meninas que estavam fazendo curso de Direito, e a gente já chamou, enfim, a gente conseguiu fazer com que a gente pudesse atender as pessoas que eram discriminadas. E o SOS Racismo não era só judicial, né? Era também no sentido de ir para as comunidades, conversar, falar sobre racismo, dizer dos direitos que as pessoas têm, enfim, fazer um trabalho mais de conscientização, né? E foi bem, como é que se diz, pioneiro, né? Eu acho que a gente teve alguns momentos de pioneirismo nessa questão do SOS Racismo, né? Nesse período. Veja só, eu termino o mestrado, eu volto para Cuiabá, fico 2 anos, se não me engano, ou 3, e daí eu entro no doutorado, que eu depois não consegui terminar, né? Mas quando eu faço o doutorado, eu consegui um sanduíche, né, que a gente chama de doutorado de sanduíche, para ir para os Estados Unidos. E daí era o auge da discussão sobre ações afirmativas. E eu cheguei lá exatamente no período em que ela estava sendo questionada pela justiça e pelos diversos movimentos. Então, foi um período muito intenso de discussão, e que é onde eu também consegui, digamos, né, beber da fonte, né, daquilo que seriam as discussões e de como que você poderia fazer as proposições de ações afirmativas, foi nesse período. Daí, quando eu volto, eu consegui um projeto com a Fundação Ford, e nós criamos uma rede de advogados negros para o combate ao racismo nacional. E, para isso, a gente fez 2 seminários que foram muito, muito interessantes, lá em Florianópolis mesmo, em que nós conseguimos uns 20, 30 advogados negros, Brasil afora, colocamos num hotel, para tudo dinheiro da Fundação Ford, porque era um projeto da Fundação Ford muito importante. Colocamos um hotel e a gente tinha discussões de manhã, de tarde, só de noite que era mais ou menos livre,
né? E fizemos em 2 etapas, uma brasileira, ou seja, só de brasileiros, e eu consegui trazer 4 advogados americanos. E foi uma coisa bem interessante, porque a gente fez uma semana de estudos com os advogados americanos que trabalhavam com ação afirmativa. Fizemos aquela coisa de tradução simultânea, então foi um evento bem interessante. E acho que isso resulta que, claro, você tinha advogados de diversos espaços, né? Acho que eles puderam também depois disseminar essa coisa toda. E acho que foi aí que eu peguei bem a história de que a ação afirmativa era o lance. Né? Desse momento que você falou, tem 2 episódios que eu acho bem curiosos. O teu doutorado, você foi para Harvard, né? E tem uma história muito curiosa em relação pelo menos o que a gente apurou em relação ao trabalho, na época da defesa. O que aconteceu ali exatamente? Que você disse que você não concluiu o seu doutorado, né? Como é que foi esse processo? Então, a defesa minha da dissertação, que agora virou até livro, e eu achei super interessante, que ele foi muito bem recebido, todo mundo achou muito interessante o trabalho, né? Foi um momento para a Universidade Federal de Santa Catarina, assim, histórico, porque, claro, né, você conversa, a maioria dos negros que tinha na universidade eram estrangeiros, tinha haitianos e tinha muitos africanos, nigerianos, da Costa do Marfim, de Angola, de Moçambique. E daí, como a gente conversava e a gente acabava discutindo, eles jogaram para a universidade inteira de que ia ter a defesa de uma dissertação que falava sobre relações raciais e racismo. E encheu a sala da defesa, e os professores, pela primeira vez, eles tiveram que dizer, inclusive, né? Que sala colorida. Eu achei bonitinho dizer colorida, que, na verdade, é a primeira vez que o curso de Direito tem uma sala em que tinha pelo menos metade da plateia negros, né? E isso foi bem marcante para o próprio curso de Direito lá. E o que é gostoso disso é saber que, depois disso, tiveram vários trabalhos de meninos negros e meninas negras que entraram no direito, que foram fazer pós-graduação e que trabalharam com essa questão. E hoje mesmo eles têm, inclusive, um núcleo. Achei muito bonito de saber, né? Tem um núcleo de estudos sobre relações raciais no curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Acho que essas são as coisas boas, né? De você poder saber que dá frutos se você enfrentar, né? Daí você perguntou de Harvard, né? Daí eu entro no doutorado e eu tinha uma relação muito boa com a Fundação Ford, porque eu fiz uma consultoria para eles, passei acho que umas 2 semanas nos Estados Unidos fazendo entrevistas com o pessoal que estava trabalhando, os advogados, enfim, e os programas de ação afirmativa que tinham, porque a ideia da Fundação Ford era trazer exatamente isso para o Brasil, né? Naquele período, com aquela diretoria que tinha. E daí, quando eu entrei no doutorado e que precisava fazer um estudo o sanduíche que precisava fazer, o lugar que me veio foi realmente para ir para os Estados Unidos, né? E eu consegui o aceite, né, como visitante, porque eu não podia fazer o doutorado lá, porque eu já tinha tido a bolsa da CAPES para o doutorado aqui, então você não podia ir lá, custava exatamente $35.000 por semestre, se quisesse estudar por conta, né? Algo absolutamente impensável. E daí foi que eu fiquei como pesquisadora visitante, com abertura para assistir às aulas, assisti aulas com Cornel West, assisti com Higginbotham, assisti com Duncan Kennedy, enfim, aquele grupo todo é bem interessante. No desespero, tenho que avisar, né? Porque uma coisa é você ter aprendido um pouco de inglês, outra coisa é você ir para uma sala de aula em que o professor fala do jeito que ele bem quer. E eu lembro que eu chegava em casa com dor nos olhos. Por que os olhos? Porque parecia que se eu olhasse muito firme para a pessoa, eu ia entender melhor o inglês. Mas, enfim, são as historinhas que a gente tem aí. Então, e daí eu acho que, na volta,
quando eu termino esse período, eu perdi a bagagem. E daí foi o jogo que... E eu, imagina, era o início da questão de você ter tudo computadorizado, né? Eu aprendi a usar computador lá, né? Porque quando chega lá, tudo é em computador, né? E eu, gente, e agora, né? Como é que essa máquina funciona? E eles tinham os cursos lá para você... eu lembro de ter visto os primeiros PowerPoint na parede, assim, eu digo, meu Deus, que coisa mais louca, né? Uma coisa bem fora da realidade nossa aqui, que a gente ainda estava com aquele computador verdinho, né? E eles já estavam lá com o Windows 95, enfim. E eu peguei e coloquei tudo, tinha comprado um computador lá, e coloquei todo o meu material, os disquetes, tudo dentro dessa caixa. Mas eu não me deu a ideia de cobrir para não saber que era um computador. Então, era uma caixa de computador. E quando eu chego em São Paulo, cadê a caixa do computador? Chega a bagagem e não chega a caixa do computador. A tese estava lá. Estava tudo lá dentro. E daí eu pedi 3 meses para refazer, mas é difícil, né? Você não escreve as coisas, você não reescreve. Eu fiquei muito chocada, muito, sabe? Daí outras questões daí pessoais que entraram também, eu acabei não tendo oportunidade de terminar o curso, porque daí tem os prazos que daí eu acabei perdendo, né? E naquilo que eu estava fazendo, eu não tenho, até hoje eu não revi, não sei nem do que era exatamente, né? Outro dia ainda achei, daí comentei com meu filho que eu achei o projeto, abri e fechei. É tão chocante, né? Você perder, dá uma agonia de perder as coisas que você estava tudo pronto para fazer e não deu certo, né? Mas enfim, tem outras coisas aí que a gente pode fazer. Dora, mas aí em questão dos seus estudos, sua pesquisa, para que você pudesse viajar, estar em vários lugares trabalhando, enfim, você contava com uma rede de apoio de qualidade à época? Eu, na verdade, nunca tive nenhum apoio para isso. Sempre foi por minha conta. Né? Eu tinha que ir para Brasília, porque eu fiz uma pesquisa toda na Biblioteca do Senado, isso quando eu estava fazendo a dissertação e mesmo depois com o doutorado. O doutorado não, quando, como é que se diz, o sanduíche que eu fui, daí foi pago pela CAPES, né? Foi uma bolsa da CAPES que eu recebi para ir para lá e ficar 1 ano e meio, que foi quanto fiquei. Mas aqui no Brasil, todos os movimentos foram todos por minha conta mesmo, né? Você se joga, pega ônibus, se vira, vai lá, fica, enfim. Porque senão você não faz, né? Não tinha outra forma. Então, desculpa te interromper, a sua ida para os Estados Unidos, você pegou um país que é segregado e também em uma efervescência muito grande, né? Pela luta de direitos civis, pela afirmação da negritude, né? Dos afro-americanos. Você, como brasileira, o que você pode trazer de lá que poderia ser aproveitado aqui? Que reflexões que você trouxe? Que os Estados Unidos é um país muito diferente do nosso, né? Olha, quando eu fui com o pé atrás, como se diz. Por quê? Porque com a minha formação toda comunista, toda socialista, se tinha um lugar que nunca me deu nenhum prazer de pensar, eram os imperialistas, né? Que a gente chamava o tempo todo, né? Os americanos imperialistas. Mas o meu orientador disse, Dora, não tem jeito, não adianta você ir para a França. Você quer estudar a sua afirmativa, você quer estudar relações raciais. Quem estuda isso são os americanos. E foi assim que eu fui. E levei o maior susto, na verdade, porque eu vim encantada, né? Encantada por conta da nossa realidade aqui, de como que as coisas se dão lá, né? E acho que hoje ainda posso, do que eu falar agora dos anos 90, que foi quando eu fui, fim de 90, ainda dá, acho que de aproveitar para a gente pensar aqui, porque não mudou muito, né? É muito interessante. Para te ter uma ideia, eu fui com os 3 filhos, de novo eu e os filhos, né? E o meu menor, ele iniciou o high school lá, né? Porque lá o sistema todo é público, na verdade, né? Você estuda no lugar em que você mora.
E ele chegou para mim um dia e disse assim: mãe, é o lugar que eu me sinto bem, é a primeira vez que eu sinto que ser negro não tem problema nenhum. O guri tinha 15 para 16 anos. Eu digo: como assim? Diz ele assim: não, ninguém, do que eu falar, ninguém me olha, ninguém faz piadinha, não tem piadinha. Porque eles estudavam em colégio particular, né? E eles tinham que escutar as piadinhas, as brincadeirinhas dos coleguinhas brancos o tempo todo, e sempre eram os únicos negros, não é? Então, para ter uma ideia de como que é a receptividade, porque estava no auge da discussão de ações afirmativas, em que uma grande maioria já tinha se beneficiado dos programas. Então, estava em posições, né? Então, você chega no banco, sabe, os caixas do banco, o diretor do banco são negros, e você pensa: pô, mas que coisa estranha que é, né? No curso, nas salas de aula, numa das salas de aula, por exemplo, eu devia ter uns 60 alunos e tinha 15 negros. E eles reclamando, porque daí tem todo um movimento muito intenso, né? Os estudantes negros fazem reunião, têm discussões, fazem passeata lá em Harvard. E eu ficava pensando: mas ele está reclamando de ter 15, mas eu achei que tem tantos, né? Porque você entende a diferença, na verdade, de você perceber, né? E eles reclamando daquilo. E eu depois fiz algumas entrevistas, numa outra hora que eu fui. Então, eu acho que se nós olhássemos, se o Brasil, se os próprios antirracistas, que eu estou falando, não estou nem falando do grupo racista, mas os próprios antirracistas, se olhassem de uma forma mais respeitosa ou mais solidária para a discussão do racismo nos Estados Unidos, a gente estaria muito melhor. Porque você sabe que a maioria dos antirracistas são tudo de esquerda, ou pelo menos se dizem de esquerda, e continuam tendo os problemas que os Estados Unidos é imperialista, é isso e aquilo. Se você pensar nas editoras brasileiras, você tem pouquíssimas obras dos autores negros americanos traduzidos. E como a gente não tem uma abertura de que nós, negros, tenhamos o conhecimento de inglês para ficar comprando livro em inglês, então você tem, por exemplo, a maioria da literatura sobre relações raciais, que lá é uma coisa fantástica, aqui você tem um ou dois, e é incrível, né? Porque do Working, que é um dos caras que foi muito trabalhado na nossa discussão sobre ações afirmativas, é um branco. E você tem lá 500 negros fazendo esse tipo de discussão, mas o único livro que tinha traduzido para o Brasil era de um cara branco. E é nesse que você tem que trabalhar, não tem outra chance. Então, eu acho que essa experiência de ter vivido lá dá um outro olhar para você ver, na verdade, o processo racista, que não é diferente daqui. O segregado que é lá é o mesmo segregado aqui, só com aparência diferenciada. E você lá tem a população negra, por mais que ela seja maltratada, porque a gente vê que é maltratada, né, e por mais que ela seja a população mais pobre, né, você teve, no período da ação afirmativa, um implemento muito grande. E você tem muitos negros que ocupam cargos, né, isso que é importante, cargos diretivos, seja nas faculdades, nas cidades, no parlamento, entendeu? Então, e são 12% da população, entre 12% e 13% da população nacional são negros. E você não tem lugar nenhum que você não tenha negros em posições proeminentes, né? Então, acho que quando a gente volta assim: meu Deus, quando é que a gente vai poder chegar perto daquilo, né? E por que a gente não discute muito Estados Unidos aqui? Porque não é interessante para a elite branca que a gente olhe com bons olhos os Estados Unidos. Acho que isso não dá da gente deixar de ver, não é nem de pensar, mas de ver.
Um outro episódio importante, me corrija se eu estiver errado, foi a Conferência de Durban, em 2001. Está quase que coladinho. A gente tentou fazer um roteiro meio que cronológico, né? Para fazer essa caminhada, e você está muito bem, né? Entendi. E como é que foi a importância dela contra o racismo e a xenofobia? Ela foi um marco importante de discussão diplomática até sobre o assunto, né? Eu acho que esse foi o momento em que o governo brasileiro foi respeitoso com a população negra, que foi o período da Conferência de Durban. Num primeiro momento, eu mesmo achei que estava sendo aquela coisa de dar com uma mão e tirar com outra, né? Porque nós tivemos uma série de conferências durante o ano de 2000 aqui no Brasil para a preparação da Conferência de Durban. Mas, na época, o ministro da Justiça, eu acho que era o Jobim, ou era o... Não. Enfim, tinha o Jobim, tinha o Gregório, tinha um grupo de pessoas que eram daquele grupo de São Paulo, do Covas, do Fernando Henrique, né? E era o Fernando Henrique que era o presidente, né? E eles tinham, tinha um grupo da USP também, muito estudioso sobre relações raciais, e isso fez com que nós tivéssemos a possibilidade de, nesse preparatório, a gente conseguisse envolver muito com os diplomatas que seriam os representantes, porque conferência da ONU, quem vai, os delegados, são os diplomatas, né? E aí nós conseguimos, nesse período, ser muito ativos e construímos uma boa relação com a diplomacia brasileira na época, que foi para Durban, e eu mesma e várias outras pessoas, mas eu fui também como representante do governo, né? No grupo dos diplomatas, tinha aquele crachá de representação Brasil, essa coisa toda. E daí a gente orientava, na verdade, porque eles disseram mesmo, os que estavam lá, eles disseram assim, olha, vocês vão ter que dar, para nós negros, né? Vocês vão ter que dar o que a gente vai falar quando começam as discussões. E a gente tinha umas reuniões depois das sessões, a gente tinha umas reuniões lá no hotel em que estava a delegação brasileira para discutir as questões que estavam sendo pontuadas e tudo. Eu acho que o Brasil teve um papel muito importante na declaração e no plano de ação, que conseguimos, com outros países, é claro, colocar a negritude e o racismo como ponto que a gente conseguiu ganhos. E ganhos nas migalhas, é interessantíssimo ter que dizer isso, né? Não quer dizer que a gente teve os ganhos que queria, mas aquilo que a gente podia, que pôde. E como uma conferência, essas conferências da ONU, elas só passam nos textos naquilo que é consenso absoluto, né? Então, eu lembro bem que a gente fazia proposições, o Brasil fazia proposições, os países latino-americanos com relação à população indígena faziam proposições, né? Os africanos ficaram muito tensos, porque quando você começa a discutir a questão do crime contra a humanidade, que é o tráfico escravo, o Canadá, a Austrália e os Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim, esses países grandes que foram os traficantes, na verdade, eles jogaram as responsabilidades sobre os países africanos e deixaram os representantes africanos tipo meio numa situação delicada, entende? Então eles não foram muito proeminentes na defesa do crime contra a humanidade, mas nós americanos nós tínhamos essa possibilidade maior e fomos nós que conseguimos ser mais digamos, contundentes na defesa. Mas, mesmo assim, a gente colocava os textos e fazia as proposições de emenda, e daí um dos países, sempre era ou Canadá, ou Austrália, ou Inglaterra. E os barrava, dizia, não, eu não quero essa frase. Daí você tinha que mudar até ficar delicado o suficiente para eles aceitarem, porque se um deles dissesse não, aquilo não passava. E a gente sabia, e daí os diplomatas disseram, vocês têm que ter essa possibilidade. Se vocês verem que vocês vão perder, é melhor aceitar, né? Então, acho que muitas coisas a gente teve que na verdade, permitir
por conta do contexto todo, né? Daí nas questões mais, por exemplo, xenofobia, daí a questão das intolerâncias outras, as discussões sobre gênero não podia muito, porque daí tinha os países árabes que estavam todos lá e eram mais complicados nessa discussão, enfim, né? Mas eu particularmente fiquei muito presa na questão mesmo de relações raciais e do racismo, de como... E acho que foi um trabalho que foi, digamos, a chave para quando nós voltamos em 2001 e 2002 começar a fazer uma discussão mais intensa sobre ações afirmativas, porque daí a gente tinha o respaldo, né, bem aberto, tanto do plano de ação quanto da própria conferência, né, da própria declaração. E veja, isso foi 2001, acontece aquela confusão lá das torres, que quebra a discussão, né? Enquanto você está assim, fervendo com a discussão sobre racismo, ações afirmativas, necessidade de você ter políticas afirmativas e tudo mais, daí você tem a história das torres lá, que também, enfim, né, acaba mexendo com todo o cenário, né? E nós vamos conseguir iniciar um processo em 2003, as discussões em 2003, que a gente consegue abrir a discussão sobre a implementação. E como é que foi essa etapa, trazendo toda essa experiência dos Estados Unidos, de Durban? Se não me engano, a resolução aqui é 37 de 2004 do COUN, né, que institui a política de cotas, mas houve muitos embates aqui internamente. Como é que foi essa... Paulo, o Paulo deve saber, porque nós formamos um time, né? Nós tínhamos um time, nós tínhamos um kit, né? Um kit é ação afirmativa, que a gente juntou documentos, tal, isso, aquilo, para entregar para cada um dos conselheiros e nos conselhos, né? Olha, eu acho que foi talvez os momentos de mais sofrimento. Sofrimento, acho que a palavra correta é sofrimento, porque você saía dos embates, né, das discussões, sabe? Quando eu sempre brinco de dizer, né, sabe quando dói a barriga da perna, porque você parece que não vai ficar mais em pé, de tanto, como se diz, de tanto embate que tivemos para que a associação de docentes, a associação de servidores, todos contra. Todos contra, o DCE também contra, né? Então, eu digo que foi uma grande revolução no país e aqui no Paraná especialmente, porque a imprensa toda ficou aberta, né, para essa discussão, cotas raciais, como é que é isso e tudo mais, né, negros na universidade, e eu acho que tem o positivo e tem o negativo disso, né? O positivo foi que realmente não só a gente conseguiu vencer, como a gente conseguiu colocar essa discussão publicamente. Eu acho que esse é o ponto. Eu sempre falo que ações afirmativas no Brasil foi talvez modernamente a primeira revolução sobre a questão racial no país, que fez com que nós pudéssemos ter plateia de brancos escutando sobre racismo, discutir racismo publicamente, e isso que nós temos hoje, né? A própria imagem, né? Se você pensar como as mulheres hoje usam os cabelos, as mulheres negras usam os cabelos, você pode pôr um corte e você vai perceber que foi depois das discussões sobre ações afirmativas que as meninas conseguiram se sentir livres para usar os seus cabelos, e a discussão sobre cabelo começou a aparecer, porque essa era uma grande discussão do racismo, né? Incrível, né? Você pensar que você vai sofrer, né, e vai ser maltratada por conta do seu cabelo, não é? Isso eu acho que é das violências mais atrozes que tem, especialmente para as mulheres, né? Que as mulheres negras que sofrem e sofreram a vida inteira, e um dos pontos de sofrimento é o cabelo, quer dizer, não faz nenhum sentido justo, né, humano, de dignidade de um povo ou de uma sociedade que vai pegar o cabelo de uma mulher e dizer você não presta porque o seu cabelo é assim, não é? Eu acho que é uma sociedade que realmente é nefasta, é doente. E com a discussão de ações afirmativas, a gente conseguiu trazer essa discussão,
fazer com que as pessoas pudessem até mesmo refletir, mas será que eu não vou gostar de alguém ou achar feio? Sabe, as coisas que, na verdade, a naturalização da ideia de negro foi uma coisa que passou durante todos esses séculos como algo verdadeiro, mas que você não precisa pensar. Você, como branco, não pensa, e você, como negro, também não pensa. Um porque acha que é aquilo que deve ser, e o outro acha que é aquilo que eu sou. E daí, se você não faz essa discussão, você tem dificuldade de fazer com que você tenha políticas e tratamentos diferenciados. E quando você diz, olha, nossa medicina, das 100 vagas, 20 serão para negros, a sociedade cai. Né? E aqui, Curitiba, foi assim, acho que... E os grupos todos... Eu acho que o Paulo deve lembrar disso, numa das discussões do Conselho, porque daí a mídia foi nas discussões do Conselho, uma das repórteres chegou para mim e disse assim, eu estou assustada. Eu digo, como assim? Diz ela, não, porque eu já fiz entrevista na rua de pessoas que não têm estudo, nada, o que acham, né, de cotas raciais e de racismo, e eu estou vendo a mesma resposta com os professores aqui, PhD, pós-doutorandos, pós-doutorados, né? O pessoal mais sofisticado em termos de conhecimento com relação à questão racial, não tinham o mínimo respeito, inclusive, de dizer, desculpa, eu não posso falar disso porque eu não conheço. Se você for falar, por exemplo, de febre aftosa, quem não conhece febre aftosa não se mete na conversa, não é verdade? Mas se você for falar de racismo, eu não sei nada, nunca li, não conheço nada, mas eu me ponho disponível a falar, dar minha opinião e querer, inclusive, que a minha opinião seja aceita. Ou seja, é uma prepotência branca, né? A branquitude traz essa prepotência de achar que realmente ela tem direitos, né? Para além daquilo que é o cotidiano, aquilo que seria aceitável numa sociedade justa. Então, foi... Ainda sobre o COUN, você falou que houve bastante embate, várias representações estavam contra a implementação de cotas aqui no UFPR. Mais ou menos a que altura, com quais argumentações, enfim, vocês conseguiram ir vencendo esse debate? Eu acho que a primeira coisa que foi importante, e daí eu sempre faço esse tipo de referência, com muito respeito ao professor Moreira, reitor na época, porque é uma questão que eu lembro que quando eu fui fazer logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu fui fazer uma palestra para o sindicato, os sindicalistas, enfim, né? E daí eu falava que Lyndon Johnson que foi o que fez a declaração de ação afirmativa, enfim, que implementou, é uma ordem executiva dele. E daí alguém da plateia levanta e diz assim, então a senhora quer dizer que foi o Lyndon Johnson que acabou ou que fez alguma coisa? Eu disse, não, acho que a gente tem que respeitar os espaços das pessoas, né? Então, eu aqui, como povo, eu faço uma demanda e se o gestor aceitar a minha demanda, eu tenho que dizer que ele é um bom gestor, porque ele está aceitando, não importa se ele gosta ou não, importa que ele está numa posição que ele tem que se posicionar diante de um determinado fato. E acho que o professor Moreira, quando nós começamos, logo que começamos a gestão, que a gente conversou, eu conversei com ele algumas vezes, e ele ficou assim interessado, e depois ele foi para Brasília, teve umas discussões que a Universidade de Brasília também estava discutindo isso, e ele chegou e disse, olha, eu acho que a gente pode implementar isso aqui, sim. Então, foi daí que a gente começou a formar os grupos, chamamos, né? O Paulo entra no nosso grupo, daí o Movimento Negro aqui de Curitiba entra no nosso grupo, e a gente forma um grupo de pessoas, que a gente era uma equipe, na verdade, que iniciamos a discussão, a fazer todo o processo e tal. E daí, claro, você consegue ter professores que são solidários e que vão ser receptivos, não é? Mas para que a gente pudesse, no COUN, né, especificamente, você ter uma estratégia de discussão que pudesse chegar aqui, é porque o professor Moreira colocou a equipe dele inteira, todos os pró-reitores, e disse numa reunião, nós vamos fazer isso, traz a proposta para a mesa,
Claro que a gente discutiu bastante com eles, né? A gente foi levando as propostas e é uma determinação da presidência da casa. Esta política tem que ser implementada, vocês põem seus pontos, digam o que acham e tal. E daí a Prograde, né? Na época, que era quem tinha que, na verdade, fazer, e se colocou absolutamente disponível para fazer, com algumas questões que a gente não concordou e depois perdemos em algumas coisas, a gente perdeu, né? A ideia da ação afirmativa real é você fazer da seguinte forma: você tem o grupo de concorrência geral, o grupo de negros que fazem a prova, né? Quando você vai usar os 80, que são de classificação geral, você usa as melhores notas dos 80, independente de ser negro ou branco, porque se você tem a nota, você tem a nota. Então, você cobre os 80 que passaram, e daí as 20 você pega os melhores classificados no grupo que se colocou disponível para ser. Isso significa que, eventualmente, você teria negros aqui, porque teriam notas suficientes para estar nesse grupo. E isso foi vetado e a gente perdeu. Quando a gente viu que estava perdendo, a gente fez que nem na conferência, né? Tudo bem que seja assim. Que ficou, na verdade, não um mínimo de 20, mas um máximo, porque você só tinha, na verdade, possibilidade de ter aqueles 20. Então, essas foram discussões que estavam no Conselho, e que a diretoria da universidade, ou seja, os pró-reitores e a Prograde foi muito intensa nisso aí, os professores da educação e de ciências sociais também foram, alguns da educação e alguns das ciências sociais foram, como é que se diz, muito parceiros, né? E o professor Fachin, né? Que foi o que mais nos deu segurança, porque ele era o diretor da Faculdade de Direito. E daí a discussão toda era: isso é inconstitucional, porque é contra a lei, porque você, entendeu, está particularizando, está beneficiando, e nós com o discurso todo dizendo o quanto que não era exatamente isso, que era uma necessidade, enfim, com todos os argumentos, com dados, enfim, trouxemos pessoas de fora para fazer discussões dentro do Conselho, né? O professor José Jorge de Brasília veio, fez toda uma fala e tudo, mas o professor Fachin, como diretor da Faculdade de Direito, quando disse não tem inconstitucionalidade, derrubou, na verdade, o maior argumento que você tinha dos professores. E foi um embate, né? Não ganhamos por unanimidade, né? Na verdade. Nós tivemos, e daí a condução da votação que o professor Moreira fez foi muito estratégico para a gente poder conseguir ter a aprovação. E foi interessantíssimo, porque depois que isso aconteceu, a gente percebeu que a comunidade acadêmica ficou bem mais respeitosa com a proposta do que era anteriormente, né? E eu fico impressionada, às vezes, quando eu penso que alguns professores que são assim de esquerda, que são aqueles caras assim sabe, com discurso sobre social assim intenso, nossa, como eles foram grosseiros no rebate à questão das cotas raciais aqui, tanto na associação de professores como de docentes, como de servidores, né? Então, eu acho que a vitória, na verdade, do COUN, além de todo o trabalho, porque daí a gente foi bem estratégico, nós fomos em cada um dos conselhos de cada um dos setores da Universidade Federal, levando, discutindo, colocando a discussão, levando material e tudo mais. Alguns fomos bem recebidos, outros indiferentes e outros grosseiramente, né? Mas a gente conseguiu chegar naquilo que seria como é que se diz, o melhor argumento. Eu acho que a gente ganhou no argumento mesmo, né? Chegou num ponto em que não tinha mais argumento contrário que pudesse bater o argumento que a gente trazia. E daí acho que é a coisa importante, né? E quando você consegue ter um argumento que você ganha o argumento, né? Acho que essa é a coisa mais fantástica, porque o outro perde e sabe que perdeu porque não conseguiu
como é que se diz, argumentar ou contrapor o argumento de forma eficiente, né? Então, acho que o movimento negro aqui de Curitiba, os professores que estavam conosco, né? Inclusive alguns na Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo, que estava com o Nizam Pereira, também foi extremamente útil em trazer a discussão, e são pessoas que tinham peso, na verdade, naquilo que seria a sua fala, o discurso competente, né, que acho que a gente tem que falar. A universidade, a UFPE foi praticamente pioneira com essa política de cotas. Foi depois da UNB, né? É isso? Fomos a segunda federal, e anteriormente tinha o Rio de Janeiro, a Estadual do Rio, né? Então, em termos de universidade pública, nós somos a terceira, de federal nós somos a segunda, né? E aí depois você também fez um trabalho de consultoria que outras universidades queriam se interessar. E daí, a partir daí, nós saímos por todas as universidades brasileiras para fazer um trabalho de convencimento em cada um dos conselhos, né, professores e conselhos, para a gente conseguir. E daí cada aprovação era assim, tipo um prêmio, né, cada universidade. E tem uma questão interessante com Curitiba, a Universidade Federal e a Universidade de Brasília, que foi a diferença entre cotas raciais e cotas sociais, que até hoje é a minha grande briga, né? Eu fico agoniada, porque você tem que ter políticas para a pobreza, mas você não pode confundir políticas para a pobreza com políticas contra o racismo, porque são coisas diferentes. Mas a gente não conseguiu ganhar isso no todo, né? Aqui mesmo, quando a gente começou a discutir cotas raciais, as cotas sociais elas entraram como um elemento necessário para que a gente tivesse a aprovação das cotas raciais. Ou seja, é interessante, né? Porque a apreensão de que o único conflito realmente que existe na sociedade seria entre capital e trabalho, quando, na verdade, você tem uma série de outros conflitos tão interferentes quanto, né? Nenhum deles você descarta, mas você não subsume um ao outro, né? E como é que foi essa sua visita a outras instituições, né? Foi mencionado que você ajudou a UFSC, outras universidades, Federal de Santa Maria. Santa Maria, a Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul, a Católica, Santa Maria. Eu acho que eu não fui no Rio Grande do Norte, no Maranhão e em Rondônia, eu acho. Nos outros estados todos não foram, porque daí, veja só, a Fundação Palmares, na época, ela criou o grupo, né, o Negro na Universidade, e daí o financiamento era da Fundação Palmares, que daí nós tínhamos um grupo de professores que visitavam os conselhos, né? E, ao mesmo tempo, as universidades, o grupo de estudantes e professores negros de várias universidades também nos chamavam, né? Então, alguns eu fui por conta da Fundação Palmares e muitos eu fui por conta de ser chamado. São Carlos, né? São Carlos, Campinas. Nossa, e a gente foi fazer, na verdade, a apresentação, a fundamentação, né? É importante você trazer a história brasileira, a história do negro no Brasil, a história da formação da população brasileira, para que você tenha a possibilidade de fazer com que as pessoas percebam as diferenças de tratamento do próprio Estado com relação a esse grupo populacional, né? E daí você vai fazendo com que os argumentos contrários vão se esvaindo, não é? Naquilo que seria. E daí, quando nós tivemos a decisão do Supremo, né, que foi com a DPF 186, daí você quebra digamos, aquilo que se colocava como
fundamental, né? A inconstitucionalidade, porque a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei e, portanto, você não pode fazer coisa diferente. Mas você pode ter a lei do boi, você pode ter tratamento diferenciado do imposto de renda, você pode ter cotas para mulheres nos partidos políticos, você pode ter uma série de programas específicos para pessoas pobres, para pessoas deficientes. Tudo isso você pode e não quebra o conceito de igualdade perante a lei. Mas se você for fazer para negros, daí você está quebrando. Opa, nós somos todos iguais, você não pode. E daí a decisão do Supremo, acho que foi o que, digamos, complementou tudo aquilo que a gente havia dito até então, né? Foi uma complementação. Quer dizer, esse argumento não dá mais. Agora tem outros, né, que a gente está lutando o tempo inteiro. Não estamos livres. No STF você também prestou um trabalho de consultoria diretamente com os ministros? Como foi? Olha a coincidência. Eu estava na Fundação Palmares quando o partido lá, o PL, acho que era, que depois virou DEM, entrou com a DPF. E, coincidentemente, eu estava na Procuradoria da Fundação Palmares. E daí, os procuradores, a chefia da Procuradoria, né, que é o Procurador-Geral, me chamou, né, porque sabia dos trabalhos que tinham feito, até porque no currículo acaba tendo essas questões. E daí nós montamos um grupo de procuradores para fazer as defesas, né? E daí eu acho que eu tive possibilidade, até pelo conhecimento que tinha com o movimento negro e tudo mais, de trazer muitos elementos para os procuradores, porque lá você tem uma hierarquia, né? Então, por exemplo, os procuradores que fazem a defesa no STF são os procuradores que estão numa outra categoria, que estão nos espaços de fazer. Então, você subsidia, né? Alimenta, na verdade, aqueles que poderão... E daí, nisso, eu fiz bastante amizade com a procuradora, que era a procuradora-geral no STF, para a gente poder chegar mais perto, ir lá, ter as conversas todas. E daí, quando o ministro Lewandowski abriu a audiência pública, né, eu, na verdade, me utilizei do conhecimento que eu tinha com todos os movimentos e fui, assim, um por um, sabe? Em cada um dos que eu conhecia, dizendo, olha, vocês têm que entrar com amicus curiae, vocês têm que entrar e tal, isso e aquilo, explicando, né? E todo mundo daí foi entrando. Daí eu tive a oportunidade de convidar, né, o professor Luiz Felipe de Alencastro, que estava na França. Daí a Fundação Palmares pagou para ele vir, né, para ser um dos... Porque você tinha que ter, né, a proeminência, na verdade, do conhecimento de determinados espaços, porque o outro lado estava fazendo isso também, né? Então, eu acho que eu consegui, né, por essa coincidência de estar lá, ter auxiliado bastante na defesa da Universidade de Brasília, porque era contra a Universidade de Brasília. Seria a constitucionalidade, é o que estava sendo questionado na... Sim, ela estava sendo questionada quer dizer, na verdade, é um processo contra a Universidade de Brasília, por duas questões, a constitucionalidade e as comissões de heteroidentificação, que a petição do partido, falava que era um tribunal de Nuremberg, um tribunal nazista, que fazia com que as pessoas fossem lá declarar raça e essa coisa toda, né? Então, foram esses dois, na verdade, argumentos utilizados, e foram esses dois argumentos que a gente conseguiu, na verdade, derrubar. Mas tem uma coisa bem interessante, porque a audiência pública, ela foi, na verdade, o que convenceu. E veja que interessante, o professor Lewandowski, o ministro Lewandowski, era muito amigo da Flávia Piovesan, porque a Flávia Piovesan é a grande conhecedora de direito internacional e de direitos humanos, né? E quando ele viu que ela era uma das palestrantes a favor, ele a chamou no gabinete dele para perguntar, mas esse negócio é isso mesmo? Você confirma de que esse discurso é importante? Ela depois me falou,
né? Isso significa o quê? Significa que ele foi, de alguma forma, e a questão é de convencimento mesmo, né? Você tem uma ideia geral. Se você não tiver informação para convencer-se de outra coisa, você passa a ideia geral como sendo a verdadeira. E o convencimento que foi feito com relação ao ministro foi também a chave, porque ele era o relator e ele que tinha que ter se convencido, né? E a partir daí você vai convencendo os outros ministros e tudo mais. E no dia da votação foi interessantíssimo, porque eu fiquei pensando, né? Tem alguns ministros que eu achava que eles iriam votar contra. E aqueles que eu achava que iriam votar contra, eles votaram a favor da forma mais simples e de cabeça baixa. Isso é uma coisa que eu achei interessante, porque, na verdade, é porque eles não tinham realmente argumento contrário. E a discussão do plenário foi muito boa, né? O Edio Silva, ele foi um dos que foi, como é que se diz, do Amicus Curiae, que foi selecionado. E ele tem uma, como é que se diz, uma habilidade oratória incrível. Eu acho que ele só perde para o Brizola, que também era outro grande orador, né? O discurso dele foi tão fenomenal, foram 15 minutos que, sabe, não dava mais de você pensar em alguma coisa diferente do que pensar de que o racismo é estruturante, que o racismo ele obstaculiza a tua vida e que é preciso você ter políticas públicas que diminua isso. Que esse é o jogo, né? É uma política pública para você minimizar os efeitos do racismo. Não vai acabar, não vai terminar, mas você minimiza. E acho que a sessão foi realmente alguma coisa de especial, né? E o trabalho feito de bastidores foi muito importante, né? Para fazer com que os ministros tivessem, né, o conhecimento mesmo de toda a discussão. Dora, assim, você teve uma participação também na Fundação Palmares, ali no embrião, né? Como se deu? Era assistência jurídica? Como é que era? Foi esse trabalho? A Fundação Palmares, eu entrei, na verdade, fiz 2,5 ou 3 gestões de procuradoria lá, né? Foram 6 anos e meio. O que acontece é que eu acho que isso acontece aqui na universidade também, até na época, quando eu era procuradora, que implementamos a ação afirmativa aqui, aparentemente a procuradoria só vai receber processo e devolver processo. Mas não é bem verdade, né? Eu acho que a procuradoria ela tem que ser uma unidade dentro de uma determinada instituição que seja proativa, né? Que tenha também a possibilidade de fazer proposições e de fazer, como se diz, trazer reflexões, né? Para os espaços, para aquela instituição. Não só fazer defesa ou fazer só, enfim, né? Que foi o caso aqui na universidade e que foi o que eu consegui também na Fundação Palmares, né? Porque a Fundação ela tinha dois núcleos fundamentais, que era a questão quilombola e a questão da cultura mais popular, né? Não que quilombola não seja cultura também, mas que era um grupo específico. E daí, na verdade, você estava numa discussão intensa sobre o decreto, né, de implementação do artigo 68 lá do ato de disposições transitórias da Constituição, ou seja, era um momento em que se estava fazendo das maiores e mais intensas discussões sobre a legalização e a titulação de terras quilombolas. E daí que a Procuradoria entra, né? Porque, de repente, você vai ter os procuradores dos diversos outros órgãos contrários à titulação, dizendo que a terra já tem dono, que eles não eram donos na época certa, enfim, toda uma discussão jurídica a respeito da titulação. E daí foi que eu, estando lá, eu pude também fazer um trabalho de intervenção, né? Porque a gente não conseguiu grande coisa, isso é verdadeiro. Até porque, até hoje, né, é muito
a força dos fazendeiros, a força dos proprietários de terra, alguns verdadeiros, alguns falsos, mas que se dizem proprietários de terra, das mineradoras, os trabalhos com as mineradoras. É uma coisa incrível como eles são ave de rapina em cima das comunidades quilombolas. E eles têm a força, né? Porque eles têm toda uma estrutura não só econômica, como política também. Então, é uma briga, digamos, muito, como se diz, desigual, mas, enfim, enquanto você está lá, você tenta, de alguma forma. E acho que a gente fez, pelo menos, eles terem que pensarem muito e trazer muito argumento para poder não, como se diz, tentar rebater, né, o trabalho que a gente fez. E nisso é interessantíssimo, porque a gente teve que fazer embates com o Exército, com a Força Aérea, né, a Aeronáutica, né, e com a Marinha. E com a Marinha, até hoje, acho que a questão está lá na Bahia, muito intensa. E daí a gente tinha que enfrentar os altocomandantes dessas três forças para discutir o direito da comunidade quilombola, né? Então, de alguma forma, talvez a gente não ganhou nada, porque não tinha, ficamos, na verdade, só com o desejo de ganhar, mas que a gente enfrentou bem e que fez com que eles tivessem que repensar e que modificar, inclusive, algumas atitudes e alguns comportamentos, isso deu de fazer. Mas é uma luta inglória mesmo, infelizmente. Você tem algum comentário sobre a Fundação hoje, o caminho que ela está tomando nessa situação conturbada, que muito aparece também na mídia nesses tempos, né? Olha, eu acho que os governos, eles se colocam, como é que se diz, eles se armam com os seus propósitos, né? E se você elege um governo cujo propósito é exatamente desconsiderar absolutamente o direito e os direitos da população, em cada órgão você vai ter alguém que vai cumprir esse papel, né? Então, não me parece surpresa que a Fundação Palmares tenha sido desconstruída. E ela só não foi ainda, como é que se diz, tirada do contexto, né, excluída, e, enfim, porque como ela é resultado de uma lei, e é uma lei exatamente de 88, que foi o período da Constituinte, um pouquinho antes, ela é de agosto de 88, e a Constituinte é de outubro, né, de 88, eu acho que eles não entendem como necessário revogar e acabar com a Fundação. Então, ela destrói por si mesmo, né? Ele acaba fazendo a destruição por si mesmo. Porque se eles tivessem um pouquinho mais acho que a prepotência não foi tão grande para revogar a lei de fundação da Fundação Palmares. E talvez eles tenham usado a estratégia mais adequada para eles. A lei continua, a fundação continua, mas eu destruo, né? E uma das coisas que eu acho que é importante a gente saber é que a nossa negritude não nos faz melhor nem pior que ninguém. E isso eu acho que é muito importante. Então, eu não acho que aquele senhor que lá está é a negritude dele que o faz ruim. O que faz ruim é que ele é uma pessoa realmente nefasta para a sociedade e, eventualmente, até para ele mesmo, né? Não é porque ele é negro. Assim como os que são nefastos também, não é porque são brancos, é porque são nefastos como indivíduos. Então, acho que isso é importante para a gente não ficar, meu Deus, mas ele é negro, mas ele é negro. Grande coisa ele ser negro. Ele não presta porque, ou ele é ruim porque ele é ruim, né? E é esse o nosso discurso contra o racismo. É que o caráter da pessoa não deve ser medido pela sua negritude. Você pode ser negro com bom caráter e um negro com mau caráter. Você pode ser um negro santo e um negro diabólico, enfim. Ou seja, não é a nossa negritude que vai fazer com que o nosso caráter
tenha que ser visto pela nossa negritude. Ninguém diz que uma pessoa é ruim porque é branco. Então, eu não posso dizer que uma pessoa é ruim porque é negro. E, nesse sentido, eu não vejo como um bom discurso, né? Embora lá dentro a gente sinta, né, uma agonia, mas ele é um homem realmente nefasto. E foi levado para esse lugar por conta disso, né? Ele foi escolhido para ser uma pessoa que pudesse cumprir com o desejo do governo central, né? Então, ele não é nada. O que o governo central é que realmente vai determinar. Cada um dos ministros, inclusive, que a gente tem aí que ver, cada um que chega, né, saindo ou entrando, a gente vai saber exatamente quem eles são. Não quem eles são necessariamente, é quanto vendido eles podem ser. Daí a gente pode dizer. Mas a direção do trabalho deles é determinada por um grupo específico, né? Gostaria eu de saber quem é que segura esse grupo específico, mas isso a gente não sabe. Eu queria voltar um pouquinho, né, cronologicamente, Dora. Em 2006, a senhora concorreu a um cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e acabou... Nossa, vocês têm toda a história, meu Deus. Trabalho jornalístico sério. Eu estou vendo. E acabou, enfim, não ganhando as eleições. O ponto específico é que, à época, um veículo de imprensa local fez uma reportagem ressaltando alguns pontos, e um deles era que o seu perfil não era compatível com aqueles que concorrem tradicionalmente ao cargo, que são pessoas que têm carreira fixa na política. Eu queria que a senhora pudesse voltar, explicasse mais ou menos as motivações que a levaram a concorrer ao cargo, que, enfim, concorreu, e como se deu todo esse processo da eleição, enfim. Olha, esse foi uma das coisas bem interessantes. Como a gente poderia dizer, é quando você se coloca como um personagem para fazer uma reflexão diferenciada, né? Então, o convite, quando a discussão do convite e tudo mais, era que alguns parlamentares queriam uma mulher para ser conselheira, né? Que eu acho que até hoje não tem, né? Não, acho que não. Acho que todos os conselheiros são homens. Então, a ideia era uma mulher. E daí alguém, não sei quem foi exatamente, poxa, mas seria interessante uma mulher negra, já que vai pôr uma mulher, que tal uma mulher negra? Eu acho que uma discussão, o grupo que fez a discussão devia de ter essa apreensão e vieram me procurar. E eu disse, não seja por isso, não tenho nenhuma pretensão de ser ministra do Tribunal de Contas, mas eu posso colocar minha imagem e meu nome para fazer uma discussão a respeito da questão do que é o Tribunal de Contas, né? Qual é a função de um Tribunal de Contas, o quanto que ele deve ser útil para a sociedade e o quanto que ele não é, e o quanto que ele, na verdade, vem cumprindo o papel de amenizar, né, as situações as mais esdrúxulas possíveis em termos de uso do recurso público, né? E como eu, procuradora, e trabalho nessa área de direito administrativo, é claro que a gente sabe exatamente o que ocorre, né? E eu fui procuradora da SESA, da Secretaria de Saúde, por um bom tempo até. E quando eu estava na Procuradoria de Saúde, a gente tinha muito embate com o Tribunal de Contas, porque tinha, claro, quando era a prestação de contas da Secretaria e da própria Fundação Caetano Munhoz da Rocha, eu que ia fazer as defesas lá no Tribunal de Contas, né? E daí você vai percebendo, quer dizer, você conhece mais ou menos a estrutura e vê o quanto que você tem uma parte técnica extremamente qualificada, mas não é ela que bate o martelo no final das contas, né? São os jogos políticos é que vão definir se os recursos foram bem atendidos ou mal atendidos. E isso a gente sabe, porque de profissão a gente sabe. Daí eu digo, não, então vamos enfrentar essa. E foi uma loucura, né? Umas 2, 3 semanas de loucura, de conversar com os deputados, né? Porque são os deputados que votam, né? Colocar currículo e mostrar, dizer qual é o interesse e tal.
E a minha discussão toda e toda a minha proposta era exatamente fazer uma quebra de paradigma, né, com relação aos candidatos ao Tribunal de Contas, que são sempre ex-deputados que ganham de presente ser ministro vitalício do Tribunal de Contas. E para esse presente ser bem dado, ele também tem que ter, né, como é que se diz, uma contrapartida bem interessante, né? E a gente sabia disso. E foi interessante, porque eu acabei concorrendo com o vice-governador na época, não é? E, nossa, teve coisas assim bem confusas e bem, como é que se diz, bem difíceis de você fazer relato, porque daí você vai percebendo o jogo político. E, por alguma razão, eles sentiram... Daí uma outra mulher também se candidatou. Tinha uma outra mulher que se candidatou na época. Não lembro quem era, não conheço ela. E daí nós éramos 2 candidatas mulheres, né? E os outros candidatos eram os deputados mesmo, que estavam concorrendo, não é? E, por algum motivo, eles entenderam, os deputados, alguns deputados entenderam que eu estava realmente com alguma possibilidade, né? Que a concorrência não seria simplesmente, não, entra para qualquer coisa, ou seja, que havia realmente uma concorrência. Daí, eu acho que foi feito acho que a Gazeta que fez uma reportagem, né? Eu fiz algumas entrevistas a respeito do que significa e coloquei, na verdade, o quanto que eu estava ali fazendo uma reflexão a respeito dos cargos políticos e da própria participação das mulheres em direção, né? Na direção política, que, na verdade, era descartada absolutamente por simplesmente ser mulher, né? E, no caso de ser mulher negra, a coisa ficava mais evidente ainda, né? E eu acho que eu consegui 6 votos. Foi interessantíssimo, porque o PT, eu acho que foi o PT e o PDT foram aqueles, porque daí fui também fazer visita nos partidos, olha que coisa mais louca, mas eu fiz isso, para colocar, né, as posições, o que era, quem eu era e tal, isso e aquilo, né? Então foi mais uma como é que se diz, uma saga, talvez, um jogo aí da gente ser participativo, né? Eu acho que é importante isso, né? Você sempre ter, se você tiver a possibilidade de participar, de abrir reflexões e discussões que sejam úteis, e se a gente puder, eu acho importante. Tem algo que eventualmente você acha, Dora, que tenha ficado de fora, que a gente tenha se esquecido, que você acha interessante pontuar, porque é uma trajetória muito rica a sua, né? Em diversos pontos, né? Olha, eu acho que na época que a Fundação Ford estava muito definida, eles tinham uma política, porque eles lá, provavelmente na sede, eles definem em cada estado que eles estão, em cada país que eles estão, quais são as políticas, né? Logo depois que eles trabalharam muito com relações raciais, eles passaram a trabalhar muito com a questão da mulher, né? Mas na época, então, eu fiz como é que se diz, um trabalho para a Fundação Ford, que eles me mandaram para os Estados Unidos, acho que umas 2 semanas, para eu, ainda na época da discussão mesmo de ações afirmativas, né? Em que eu visitei diversas instituições e diversos advogados, porque a ideia da Fundação Ford de financiar aqui no Brasil seria aqueles grupos de advogados que lá nos Estados Unidos tem. São vários grupos de advogados que o escritório ele trabalha exatamente com a questão de pro bono para a ação afirmativa. E eles recebem doações do grupo de sócios. É como se você tivesse uma sociedade de advogados e uma das secretarias, ou enfim, uma das unidades do escritório é pro bono para a ação afirmativa.
E daí os advogados aqui, do dinheiro que eles recebem, eles financiam esse grupo. E a ideia, acho que era fazer mais ou menos, tanto que a gente começou e criou alguma coisa aqui que depois não deu certo, não é? Então, nesse sentido, eu fui visitar vários núcleos de advogados, de grupos de advogados que faziam trabalho de atendimento a questões de discriminação no trabalho, na saúde e também particular, né? Racismo explícito. Eu acho que esse foi uma coisa bem interessante e foi pena que aqui a gente acabou não conseguindo levar para frente, né? Eu, particularmente, tenho um problema sério que é familiar, né? Eu sou meio, como é que se diz? Arrimo, é assim que fala, né? De família, em termos de tanto dos filhos quanto era da minha mãe e do meu pai, e isso corta muito das suas possibilidades de você se jogar para trabalhos que não sejam formais, né? Então, eu nunca poderia sair da procuradoria, porque aqui é o lugar que eu posso ter a minha, como é que se diz, o meu orçamento, a minha situação adequada para aquilo que eu realmente tenho que cumprir, né? E as famílias negras são assim sempre, né? Acho que você pode pegar, por isso quando você vai pensar, tipo, uma família branca e uma família negra pode ganhar a mesma coisa, mas a família negra sempre vai ter menor, como é que se diz, utilização daqueles seus recursos, porque ela divide mais, né? Ela tem que dividir pelos familiares, tem que dividir por aqueles que compõem, né, a sua família. E isso acabou acontecendo de forma que, nessa questão de advogados, por exemplo, eu não tive como gerenciar o grupo, né? Porque daí eu teria que largar a mão do emprego para fazer alguma coisa. Isso eu nunca tive essa possibilidade, ou talvez até mesmo disponibilidade, né, de fazer. Mas acho que esse foi um trabalho bem interessante. Quando a gente fez aquele curso lá em Florianópolis, que também tinha esse movimento, né, de fazer com que a gente tivesse grupos de advogados formados para fazer defesas, né, institucionais, inclusive, tanto de racismo institucional, que é o mais tenebroso no caso, porque é aquele que pega o quantitativo das pessoas, como os racismos individuais, que são, na verdade, com relação a determinadas pessoas ou grupo de pessoas mais particularizados, né? E era essa a ideia. Isso foi uma coisa que a gente começou, mas não conseguiu terminar. Mas eu acho que foi um trabalho que surtiu efeito, sem dúvida nenhuma, embora não tenha chegado no auge, naquilo que era o propósito. Acho que não sei, é isso. E daí algumas participações em locais, tipo, uma coisa bonita que eu acho que eu fiz, aliás, que fiz não, que fui, foi na Nigéria, em 2010. Eu estava na Fundação Palmares e eu fui indicada pelo presidente da Fundação, junto com uma outra pessoa, Eliane, que era a chefe de gabinete da Fundação, para nós participarmos de uma conferência na Nigéria dos 50 anos de independência, numa cidade chamada Osun, no estado de Osogbo. São os nomes diferentes, né? E o que eu achei interessante nessa conferência é que o nome da conferência era Conferência Nacional contra o Racismo. E foi talvez uma das primeiras vezes que eu vi um Estado africano falando abertamente de racismo, porque é claro que eles têm movimentos diferenciados daquele que temos nós na América, né? A América tem uma especificidade com relação às questões raciais diferente daquelas que as populações, que os estados africanos têm. E daí tinham pessoas muito americano, inglês, holandês, francês, enfim, pessoas de vários estados. E o que eu achei mais fantástico nisso, daí eu acho que isso é uma coisa interessante para nós negros brasileiros,
é porque nós temos sempre essa ideia de uma visão, de uma cosmovisão africana, que é o nosso desejo, porque, na verdade, a gente não tem isso naturalmente, porque a gente foi cortado disso desde o início. Mas nós temos o desejo, e a gente busca, né, de qualquer forma, trazer o conhecimento, as imagens, né, de países africanos, dos africanos, da cultura africana, né, para que a gente se locuplete, para que a gente se complemente como indivíduo com uma origem definida, que é o que nós não temos, que foi o que nos foi cortado, né? Todos os brancos sabem qual é a ilha da Sicília que veio o seu avô, bisavô, coisa parecida, e nós. Então, a gente tem todo esse desejo, que eu diria, Mas quando eu chego lá e eu vejo a forma da vida que eles têm, eu levei um susto, né? Porque, de repente, não é, pelo menos o que eu percebi, eles são muito mais orientais, né, do que ocidentais. Porque aqui é dito para a gente, né, que, como nós somos ocidentais, que é só o Ocidente que vale, não é? Toda a cultura ocidental é tudo ocidental, é a Europa, enfim. E daí, quando você chega lá, numa cidade normal e tal, você vê o modo de vida, a formação, né? Para além da questão religiosa, né? Porque a maioria é muçulmana na cidade que eu fui. Mas, independente disso, o jeito de vida, a forma de viver, e daí a sensação que eu tive foi de uma tristeza imensa, mas uma tristeza pensando naquelas pessoas que foram trazidas, né, a maldade, a violência que foi tirar pessoas daquele tipo de vida e trazer para cá para se escravizar, para ser, sabe? Foi a minha sensação sabe, de solidariedade com todos nós negros americanos e, ao mesmo tempo, um certo rancor com relação aos colonizadores, né? Porque eu pensei, gente, a violência é muito maior do que efetivamente a gente pensa que foi todo o processo de escravização e de destruição de cultura e de modo de vida, enfim. Posso fazer uma pergunta? Queria só fechar mais um ponto dentro dessa eleição do TCU, fazendo uma pergunta geral sobre a sua trajetória no servidorismo público. Queria saber se houve exatamente alguma limitação quanto ao escopo do seu trabalho, enquanto né, uma trabalhadora pública, né? Porque nessa mesma entrevista, à época da eleição do TCU, o entrevistador pergunta para você se a sua eleição ela significa que você vai trabalhar apenas para mim que sou profissional das letras, significa bastante coisa. Se você trabalha apenas para a população afrodescendente. Eu queria saber se existiu, né, ao longo da sua carreira, algum tipo de limitação nesse sentido, de que o seu trabalho fosse visto como um trabalho apenas voltado para questões raciais. Porque, enfim, um profissional branco, ninguém vai pesquisador perguntar. branco pode ir da sociologia do esporte a um infinito e além. E o sujeito negro, ele necessariamente tem que estar dentro do escopo da raça. Exatamente. Sempre. Eu acho que em toda minha carreira e toda a minha vida, sempre teve essa ideia de que ela é negra, por isso que ela está falando isso, ela é negra, por isso que ela quer. E você tem que estar desconstituindo, né, essa ideia sempre. E acho que não é só comigo, eu acho que nós negros, né, na verdade, acabamos passando a ideia da vitimização, né, de que nós somos umas vítimas eternas e que por isso que a gente está tentando sair daquela condição de vitimização. Esta é a ideia geral, realmente é o que perpassa o todo, e daí o teu trabalho, para além de todo, é ainda desconstruir, né, essa ideia de que você está fazendo isso só porque você é negro e você quer ajudar o seu povo porque é do seu povo, não é por conta de direito, não é por conta de justiça, não é por conta de dignidade, né, necessariamente. Então, acho que bonita a tua pergunta, gostei, porque daí eu pude falar sobre isso, não é?
Uhum. Eu que agradeço. Né? Porque é bem isso, essa é a questão sempre. Tanto que na época da ação afirmativa, enquanto a gente estava fazendo as discussões, várias pessoas perguntaram: ué, mas você está aqui como? Né? Como se uma pessoa valesse o todo. Né? E muitas vezes eu tive que responder essa pergunta. Né? Ué, mas você está falando que negros não podem, mas você está aqui. Né? Como se eu estivesse representando o todo do todo e que uma pessoa só, em 50 milhões, 70 milhões, valesse alguma coisa. Né? Então, isso a gente vai receber, continua recebendo sempre essa chamada, né? De que, na verdade, no fundo, você está querendo defender você mesma. Né? E você tem que rebater. Obrigada. Obrigada pela pergunta, muito gostosa. Bem, a nossa conversa foi muito rica e poderia durar até muito mais tempo. Mas, nesse momento, eu gostaria de agradecer a procuradora da UFPR, né, Dora Lúcia de Lima Bertulho. Parabéns pela trajetória, né, pela aula que você nos deu aqui hoje. Né, e agradecer muito também a CIPAD, né, pela oportunidade de aprendizado, e a Juliana, que também ajudou muito aqui na nossa conversa. Muito obrigado, nós ficamos por aqui e até a próxima.